Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 14 de outubro de 2022, 8 horas, 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, todos conectados para que vocês sejam sempre e para sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos juntos fechar esta semana, vamos trazer as informações que foram mais relevantes para você durante esses últimos dias e, claro, entender como é que está essa sexta-feira. Me parece ser uma sexta-feira um pouco mais tranquila do que foi toda semana e como costuma ser tradicionalmente as sextas-feiras para os principais mercados. Mas estamos acompanhando, né? Estamos de olho, porque essa semana foi muito agressiva para os mercados de café, para o mercado de petróleo, para o mercado de trigo. A gente está aí com a possibilidade da Rússia não seguir no acordo até o final dele, né, em 22 de novembro, para o corredor de grãos lá, Rússia, ONU, Ucrânia, ONU, né, para fazer esse corredor. Então, esse é um dos destaques, a gente vai falar já sobre isso também. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ser o produtor mais bem informado do Brasil. Lembrando que hoje é sexta-feira, então já Thaís Albuquerque, líder do time do eBarn, estará conosco para nos trazer informações do aplicativo que pode te ajudar demais na sua venda de grãos, demais, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Se você ainda não baixou o aplicativo, já faça isso para ficar por dentro de tudo que a gente vai conversar já com a Thaís, tá certo? Então já vá aí para sua loja de aplicativos para baixar o eBarn, né, e ter essas informações, ó, eBarn, tá? Tá aqui nos seus comentários do Instagram, ok? E claro, né, vá fazendo as suas perguntas, mande as suas dúvidas sobre quais mercados você quer saber um pouco mais. Hoje eu prometi que a gente ia falar um pouco mais de carnes aqui, né, no Bom Dia Agronegócio. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de boi gordo, vamos falar sobre a suinocultura independente. Ontem foi o dia do Giro da Suinocultura Independente, trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, feito pela Letícia Guimarães, que nos acompanha, inclusive, pela redação do Notícias Agrícolas, te ajudando ali com um pouco de cada coisa, né? A Letícia que faz ali a nossa comunicação, linhas de comunicação, inclusive, abertas já entre nós e vocês. Vocês podem comentar pelo Instagram, podem comentar pelo YouTube, a Letícia está ali de olho em tudo. Antes da gente começar, te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, tá certo? Vamos juntos, portanto, começar com a nossa rodada de preços. Todas as commodities estão no vermelho na manhã dessa sexta-feira, tá? Mas as baixas, elas não são tão intensas quanto nós vimos nos últimos dias, mas ainda assim, algumas delas trazem perdas mais consideráveis, tá? Soja estabilizou agora, está no 0 a 0, estava subindo um tiquinho lá na Bolsa de Chicago, zerou as altas e agora a gente está falando de novembro com 13 dólares e 96 cents por bushel nesse momento. Milho, 6 dólares e 93 cents, a gente tem baixa de 0,7%. Para o trigo, 8 dólares e 82 cents, baixa de 1%, 1,05% na manhã dessa sexta-feira. Óleo de soja, pequena alta de 0,06%, corre o risco de passar para o vermelho porque o petróleo está caindo bem, 66 cents mais 47 por libra-peso. Farelo de soja com pequena alta de 0,05% para 411 dólares mais 20 cents por tonelada curta. Bolsa de Nova York, café ainda segue o seu movimento de baixa. O seu Eduardo Carvalhais já havia feito esse alerta na quarta-feira, quando os preços despencaram, de que nós poderíamos ter aí mais alguns dias de baixa, e assim tem se dado. Café, 2 dólares por libra-peso, 0,8% de queda. A gente está falando do contrato de dezembro, que é o mais negociado agora, tá? Os demais estão abaixo dos 2 dólares por libra. Perdão. Ontem o mercado caiu mais 3%, depois da baixa da quarta. Açúcar, baixa de 0,1% para 18 cents mais 79 por libra. O algodão perde 1,5% para 83 cents mais 55. E como eu adiantei, petróleo com baixas fortes, 2% de queda no WTI para 87 dólares e 28 cents por barril. No Brent, baixa de 1,9% para 92 dólares e 81 cents. O gás natural também cai hoje no mercado futuro norte-americano, tem uma perda de 1,2%. O ouro tem baixa de 1%, a prata de 1,6% e o cobre cai 0,2%. E perceba que, paralelamente, o dólar index sobe expressivos
0,8% para 113.093 pontos. É uma loucura total. Me parece ser um dia de bastante aversão ao risco hoje. Portanto, né, quando eu digo uma sexta-feira mais calma, é uma sexta-feira de conhecimento das informações e ainda reação a elas. Então, essas baixas, apesar delas preocuparem, apesar de, claro, a gente ter que monitorar, elas refletem uma situação que é muito conhecida já. Aversão ao risco, a gente tem temores sobre a recessão, temores sobre o futuro da economia global, desaceleração da economia chinesa. A gente está falando de um mercado muito cauteloso e atento ao futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, né? A gente está falando de um dólar que continua subindo, outras moedas se desvalorizando. Então, a gente tem um cenário que, de fato, vai estimular os especuladores, os fundos investidores, enfim, a buscarem ativos mais seguros, né? Ativos como o dólar, por exemplo, é por isso que a gente vê essa alta um pouco mais forte na manhã dessa sexta-feira, 14 de outubro, para a moeda americana. E para a moeda americana, frente a uma cesta de principais moedas, como é o caso do dólar index, tá? Por isso que sobe 0,75%. Abre aspas para Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. Bolsas americanas em queda, inflação nos Estados Unidos veio novamente acima do esperado, tanto para o índice cheio como para o núcleo. A gente está falando da inflação mais alta nos Estados Unidos em 40 anos, tá? É muito. É muito. As apostas em juros acima de 5% no final do ciclo de aperto continuam subindo. Petróleo abaixo dos 89 dólares por barril e ouro também em queda. Dólar contra a cesta de moedas subindo. Estão falando em um pacote de socorro na Europa de 200 bilhões de euros. Se aprovado, vai aumentar a pressão de venda sobre o euro. É um cenário muito intenso, né? É um cenário muito agressivo, os mercados estão muito nervosos, os mercados estão muito inseguros, e isso é muito claro. A manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia pesa sobre isso. Todas as mudanças que estão previstas ali para o Reino Unido, com a chegada de Liz Truss ao cargo de primeira-ministra, também estão na situação, né? Então, a gente está falando de muitas variáveis ao mesmo tempo, e naturalmente uma reação também que vai responder a isso tudo, né? Uma reação que vai refletir esse momento, também com bastante agressividade, também com bastante insegurança. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem visto os mercados caminharem nos últimos meses. Hoje é um dia de baixa generalizada para as commodities, para todos os grupos energéticas metálicas e agrícolas, e alta para o dólar, tá? Então, hoje não tem muito segredo em relação ao que a gente observa no mercado, se não essa história toda, né, disso ser ainda um cenário muito nebuloso, né, efetivamente. Bom, entendendo esse quadro, eu quero detalhar algumas situações que eu acho que são importantes da gente ter também no radar, porque eles vão ainda continuar influenciando o andamento intenso e muito volátil das cotações, tá? A primeira delas é essa possibilidade da Rússia não seguir no acordo para manter aberto o corredor humanitário de exportação de grãos da Ucrânia, ali nos portos da região do Mar Negro, do Mar de Azov. Isso é muito sério. A Rússia pode abandonar esse corredor, esse acordo, que foi assinado no final de julho, com projeção de duração de 120 dias. No dia 22 de novembro termina o acordo, e aí ele pode ser, né, prorrogado, mas pelo jeito não vai chegar nem ao final. Por quê? A Rússia e o governo Vladimir Putin estão muito bravos ainda, né, para usar a palavra mais singela que eu poderia usar, em relação àquela explosão na ponte da Crimeia, né, na ponte da Crimeia não, na ponte que liga a Crimeia ao território russo no último final de semana. Desde aquela explosão, sobre a qual a Rússia, inclusive, acusa a Ucrânia de ato terrorista, a gente viu reescaladas o tempo todo do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os bombardeios russos na capital ucraniana, Kiev, são alguns dos mais agressivos desde o início da guerra, que está prestes, em 10 dias a gente completa 8 meses de guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ver uma
intensificação dos ânimos daqui para frente, porque veja só, já são 3 ameaças da Rússia de abandonar esse acordo, e a gente tem visto que o Vladimir Putin ele não tem, na verdade que não tem, não, né? Ele já não blefa tanto e age mais, né? Ele vem agindo demais, ele vem colocando as coisas na conta e ele vem efetivando tudo aquilo a que ele se refere fazer. E para o acordo, não acho que vai ser diferente, tá? Aí separei também a análise do Eduardo Vanin para a gente entender isso aqui. O acordo foi assinado no final de julho e deve ser renovado em novembro. A Rússia enviou uma carta à Organização das Nações Unidas, à ONU, dizendo que para ela o corredor, do jeito que está, já não faz mais sentido. Diz que continua difícil escoar grãos e fertilizantes. Ao mesmo tempo, a Rússia disse essa semana que pode abandonar o esquema de cotas de exportação, uma notícia altista e outra baixista. O ponto é que ninguém quer tomar a posição no Mar Negro de novembro em diante. Você tomaria? Com certeza não. Os fretes estão lá em cima, os seguros estão lá em cima, tá caro tirar grão daquela região e realmente é muito sério. O ponto é que, compradores de milho na Espanha e na Itália estão de olho no Brasil. A Ucrânia embarcou bastante milho desde agosto por Odessa, o maior porto do país, né, o porto de Odessa, evitando a logística cara e lenta pela Romênia e pela Polônia. Aí a gente está falando ali da necessidade de ampliar o uso de ferrovias, rodovias, dificuldade de escoar e muito mais caro. O milho da Ucrânia vinha trabalhando com desconto de $20 por tonelada, posto norte da África em relação ao Brasil. A grande pergunta é se a Ucrânia conseguiria garantir a segurança dos navios sem o acordo. E a Rússia vai fazer o quê com todo o seu trigo sem o corredor? Te questiona Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. E o mercado também se questiona isso. Ontem subiu forte, hoje volta a recuar. Por quê? Além de devolver as altas que apresentou ontem, porque está com o prêmio de risco lá em cima, o fator guerra pesa diretamente no coração do mercado de trigo, né? Além do mercado de milho, mas o de trigo, quando a gente pensa no trigo, a gente está falando dos dois países que estão em conflito, trazendo essa dificuldade da oferta, né? Quando é milho, a gente está falando mais da Ucrânia. Então, o trigo sente mais uma pancadona mesmo, né, na cara, e aí vai sentir isso e vai ficar nessa intensa volatilidade. E hoje os preços estão cedendo aí de 10,5 a 11 pontos. Os 2 primeiros contratos na Bolsa de Chicago já perdem o patamar dos $9 por bushel. O dezembro tem 8,81, o março tem $8,98, maio $9,04 e o julho também já abaixo dos 9, com $8,95. Então, em suma, o que eu quero dizer, o mercado de trigo tende a ficar muito volátil, justamente porque a gente tem uma notícia altista, uma notícia baixista, essa incerteza sobre a oferta de trigo russo, né? E o que será feito com todo esse trigo, o que vai acontecer com as próximas safras, né? E a gente precisa entender, portanto, além de tudo, agricultores foram convocados na Rússia para ir lutar ali junto das tropas de Vladimir Putin. Então percebam, né? Tá uma tristeza só aquela situação, fora as pessoas que estão morrendo, jovens, crianças, idosos, os próprios soldados, pelo amor de Deus, né? E Volodymyr Zelensky segue dizendo que, inclusive, hoje fez discurso, e hoje é o Dia dos Defensores da Ucrânia, e ele prometeu vitória, tá? Não sei. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky marcou o feriado do Dia dos Defensores da Ucrânia nesta sexta, prometendo vitória sobre a Rússia e liberdade para a Ucrânia. Em um discurso em vídeo feito nos arredores da capital Kiev, Zelensky agradeceu às Forças Armadas da Ucrânia por defender seu país. Ele disse que tudo que foi tirado da Ucrânia será devolvido e nenhum soldado será deixado em cativeiro, abre aspas para o presidente da Ucrânia. Parece que o inimigo atual, em seu mal, une todos os inimigos de nosso Estado que enfrentamos antes. Ao derrotá-lo, responderemos a todos os inimigos que invadiram a Ucrânia por aqueles que viveram, que vivem e que viverão em nossa terra. Esta será uma vitória para todo o nosso povo. Esta será uma vitória para as Forças Armadas da Ucrânia. Eu estou bem aflita com essa situação, acho que passou da hora, né, desse assunto ser resolvido. Mortes e mais mortes, inocentes e mais inocentes.
perdendo a vida por conta de uma guerra completamente desproposital. Mas sabemos do tamanho da ofensiva russa e do potencial. Como é que a gente vai lidar com isso? Difícil dizer, difícil entender, porque, né, Vladimir Putin já mostrou que não está para brincadeira. Ótimo, essa é uma situação. A segunda situação, mais uma vez começa a se ventilar a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, né? E aí, senhoras e senhores, a expectativa ontem era a OTAN entrou, a Ucrânia entrou na OTAN, vai ser um Deus nos acuda, e aí é terceira guerra mundial. Ontem essa era a manchete na grande mídia, né? E a OTAN ontem, inclusive os líderes da OTAN estavam reunidos e tudo mais, e, ó, é sério o que está acontecendo, tá? Então prepare e né, força aí na peruca, porque volatilidade vai ser ainda já conhecido por vocês, né? Então vamos embora, porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte e você ainda vai passar muito nervoso com esse mercado. É líquido certo, tá? Mas a gente está aqui para te informar e para te deixar passar por isso menos exposto ao risco. Fechado? Já já a Thaís Albuquerque, líder do time do Ibarne, vai estar conosco. E aí a gente vai saber um pouco mais de como você pode aprimorar a tua gestão de comercialização de grãos. Tá bem? Então tá bem. Bom, falamos então do trigo, falamos dessa preocupação toda com a guerra, falamos dessa situação. Outro ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. Na manchete de ontem, da Virgínia, nossa especialista em clima aqui no Notícias Agrícolas, ela trouxe a atualização do NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, que mantém o Laninha no verão e uma possível transição para neutralidade entre fevereiro e abril de 2023. Os modelos estão mostrando que a redução nos volumes de chuva no Rio Grande do Sul já é realmente esperada para a última semana de outubro, e a gente vai ter que ter muita atenção a isso, tá? Então, vamos ter atenção a essas informações. Eu vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela. E aí eu vou mostrar para vocês o mapa que a gente tem aí para essa condição, tá? Para esses meses um pouquinho mais alongados. A gente está falando dos mapas trazidos, então, pelo modelo do NOAA, né? Que vocês vão ver que realmente a gente tem uma redução ali no volume de chuvas, né? Para a região sul e também ali para o Mato Piba, né? A gente tem, segundo a Virgínia pôde apurar, veja só, esse é o terceiro ano consecutivo do evento climático Laninha, podendo afetar a safra de grãos do Brasil. No ano passado, os problemas não ficaram restritos apenas aos 3 estados do sul, mas também foram registrados problemas na produção dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas. Assim, além dos grãos, sentem ainda café, laranja, outras frutas, né? Aqui São Paulo é um estado importante na produção de frutas, a pecuária vai sentir as pastagens, então tudo isso está na conta. Ó, para este ano, os meteorologistas falam em intensidade entre fraca e moderada, com os maiores impactos nas lavouras do sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul. Isso a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas a gente não pode esquecer que ainda tem toda a América do Sul, a Argentina vai sentir, a Argentina vocês vão ver aí, ó, tá seca, sequinha, tá? O plantio de milho por lá está atrasado, alguns hectares deverão ser convertidos para soja em função dessa situação, lembrando que o plantio começa efetivamente de soja na Argentina em meados de novembro. Estão vendo esses mapas? Né? Então a gente vai ter que olhar para isso. Bom, primeiro mapa, senhoras e senhores, traz a previsão para de 11 a 19 de outubro, tá? Então é para essa semana que está correndo agora, né? Vamos até o dia 19, então, com essa possibilidade. Percebam que ali, né, no estado da Bahia, e partes ali também do Sudeste, a gente vai ter essa falta de chuvas, onde está essa mancha branca. Lá no Rio Grande do Sul, volumes bem tímidos, né? Ainda tem bastante chuva para o Paraná, para Santa Catarina, mas quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, os volumes já são bem menores. Quando a gente olha para o segundo mapa, nesse coloridão, que a Letícia está mostrando para vocês, a gente está olhando para 19 a 27 de outubro. E aí a situação é semelhante para o Rio Grande do Sul, começa a melhorar ali para o Mato Piba, né, e para partes do Sudeste, mas a gente está falando ainda de um estado gaúcho sofrendo demais
com a falta de chuvas, certo? E a Argentina também sofrendo com essa situação, Paraguai também vai sentir, e esse era um alerta que já vinha sendo feito pelo seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Falou, Carlinha, não é só a questão de intensidade do Laninha, mas também a extensão que ele pega. Nos últimos 3 anos, onde a gente teve esse fenômeno climático, ele foi se expandindo e a gente foi sentindo essa situação. Então, a gente tem que olhar para essa expansão também de atuação do Laninha, né? E vamos ter, então, essa necessidade de monitoramento. O que dá para fazer, temos que fazer. Escalonar plantio, escolher bem as nossas variedades e por aí vai, boas práticas agrícolas, tudo aquilo que você consegue fazer para mitigar os efeitos de uma situação como essa, né? Inclusive, no boletim desta manhã de sexta-feira do Grupo Laboro, assinado pelo seu Ginaldo Souza, ele diz o seguinte: o modelo GFS gerado nesta manhã indica para o Brasil clima seco no Mato Piba, acabei de mostrar, nordeste do Mato Grosso, norte do Goiás e Minas, grande parte do Rio Grande do Sul, tá? Leves acumulados no Mato Grosso, sul do Goiás, oeste e centro-oeste de Minas, norte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, tá? Leves acumulados nessa região, nessas regiões que eu citei. Volumes que vêm de leves a moderados, sul do Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Para o Paraguai, temos leves acumulados em Canindeyú, São Pedro e norte do Alto Paraná, com clima seco previsto para o restante da região produtora. Então, continua chovendo ali em Alto Paraná, Canindeyú, que estavam com dificuldade de plantar, inclusive ontem, pelo YouTube. Os colegas do Paraná foram mandando as condições de tempo lá do Paraguai, dizendo que estava realmente difícil continuar plantando por conta do excesso de chuvas. Inclusive, se vocês estão nos acompanhando, estão nos assistindo, mandem as condições de clima aí na tua região, que a gente quer saber como é que estão avançando os trabalhos de campo da safra 22-23, ok? Prometi um conteúdo específico para clima versus plantio, né? Vai sair hoje, tá? Ontem trouxe retorno financeiro, já a gente vai falar sobre isso, para puxar o gancho com a Thaís, que já está nos esperando para a gente falar sobre o aplicativo eBarn, tá bem? Bom, ainda de acordo com as informações do seu Ginaldo, na Argentina, as indicações de clima seco seguem prevalecendo. Teve até incêndio nesses últimos dias na Argentina, informações que eu também estou levantando, tá? E a gente vai falar sobre isso. Então, esses mapas que vocês estão vendo, né? São esses mapas de previsão até o final desse mês de outubro, pelo NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos. Vou pedir para a Letícia descer um tiquinho mais para a gente olhar também o mapa do INMET, que traz a previsão de anomalias de chuva, né? Aquelas possibilidades ali, e a gente está falando de um mapa que vale para outubro, novembro, dezembro, né? Que são ali os meses da nossa primavera. Então, percebam que do lado direito de vocês, né? Ali tem a legenda. E aí vocês estão vendo ali que quanto mais laranjinha o mapa, menos chuvas. E assim se dá para a região sul, em especial para o Rio Grande do Sul, para partes de Mato Grosso, né? E para sul do Mato Grosso do Sul também, fora Paraná, sul de São Paulo, e as demais áreas produtoras têm uma condição um pouco melhor. É esse mapa mais azulado aí que a Letícia. Deixa eu ver se ela está mostrando para vocês. Vou pedir. Lê, coloca para mim de novo na tela, por favor, para a gente mostrar o mapa do INMET, essa mesma matéria da Virgínia de ontem. E hoje, gente, tem atualização das informações com o INMET, tá? Quem vai fazer a entrevista hoje é o Jonathan Simeão, substituindo a Virgínia, mas aquela qualidade de sempre, né? Jonathan Simeão é Jonathan Simeão, senhoras e senhores, certo? Então, esse mapa que vocês vão ver já, Letícia vai colocar. Ah, tá. Não vai colocar, não. Quem vai colocar é o Mateuzinho. Vou pedir para ele colocar para a gente na tela esse mapa para vocês acompanharem. Hoje estamos aqui falando bastante sobre clima, por quê? Porque esses alertas, né, chegam com bastante força. Mateuzinho, então mapa na tela, por gentileza, aquele azul lá de baixo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai estar conosco já, Mamedes,
estará conosco para trazer as informações atualizadas da previsão do tempo. Estão vendo aí? Como eu dizia, nessa legenda, na parte, né, na sua direita, para quem está olhando o mapa, à direita, a legenda. Quanto mais laranjinha tiver a região, menos chuvas. E ali, ó, Rio Grande do Sul liderando essa preocupação, claro, com volumes mais contidos ou a falta de chuvas. Santa Catarina e Paraná também, partes ali do sul, do Mato Grosso do Sul, o extremo norte, o extremo nordeste de Mato Grosso. Então a gente tem essas regiões ali. O sul do Pará também tem um tiquinho de preocupação, e os demais estados com bastante umidade. Então, vamos monitorar o Laninha, vamos ter isso no foco, não dá para desperdiçar informação e previsão do tempo, tá certo? Ó, a Eurian Marques, bom dia. Chuva, tempo fechado e úmido em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, também com a gente. A Rockstar, aqui na região de Pelotas, Rio Grande do Sul, está chovendo pouco. Ainda temos um pouco de umidade no solo, mas logo se sentirá muito forte a estiagem. Previsão de pouca chuva para os próximos dias e muito frio, é mais ou menos por aí. Então, senhoras e senhores, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter gestão na nossa comercialização. Se você já vai ter problemas de clima, você já vai ter problemas ou preocupações ou sinais de alerta com a tua produtividade, com o teu potencial produtivo, você vai ter que, então, melhorar ali a tua gestão comercial, melhorar o teu plano de negócios, e é para isso que serve o aplicativo eBarn, para justamente te ajudar nessa manutenção ou nesse aprimoramento da tua gestão, e é por isso que vai estar conosco agora Thaís Albuquerque, líder do eBarn, engenheira agrônoma. Aliás, já vou aproveitar para dar parabéns pelo seu dia na quarta-feira, né, Thaís? Feliz dia do engenheiro agrônomo para você, da engenheira agrônoma. Salve a sua trajetória profissional, viu, Thaís? Muito obrigada, Carlinha. Feliz dia do engenheiro agrônomo para todos os meus colegas também. E queria já puxar um gancho para fazer um agradecimento pelo nosso momento eBarn aqui no programa, porque uma coisa assim, a gente comentou nos outros programas, nas outras edições, que a gente viu uma mudança no comportamento da publicação das ofertas com relação ao mercado, com relação ao preço ser mais condizente com a praça que está sendo trabalhada, e isso é muito devido ao trabalho que a gente vem fazendo aqui no Momento eBarn, que é justamente um momento que a gente pode utilizar para justamente educar esse usuário que está em busca de uma plataforma como a nossa para auxiliar, para ser mais um canal para melhorar na gestão das comercializações. Então, a gente vem vendo esse resultado e a gente queria agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui, porque a gente consegue ver na prática que isso vem progredindo. Que coisa boa, né, Thaís? Que bom que a gente tem mostrado para o produtor que ele tem essa alternativa, porque ontem eu trouxe, Thaís, uma informação bem importante, inclusive foi um alerta do Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Ele é o rei dos cálculos, viu, Thaís, do agronegócio brasileiro, e ele trouxe essa preocupação. Ele falou, olha, eu queria entender por que as pessoas não estão alertando ainda mais o produtor brasileiro sobre 50% de baixa, 50% de queda na margem de lucratividade da soja 22-23 e do milho safrinha 2023 para o produtor brasileiro. Os custos aumentaram de forma muito significativa, e a gente tem falado pouco sobre essa margem de rentabilidade que vai ser 50% menor para ambas as culturas, né? E quando a gente soma os dois, porque geralmente, né, o produtor de soja é produtor de milho e vice-versa. E mesmo as duas coisas somadas, viu, Thaís, a receita ou né, o lucro que o produtor vai ter com essas duas culturas, soja 22-23, safrinha 23, também é consideravelmente menor em relação à temporada anterior. Então, e a gente tem esses alertas de clima. Então, essas duas coisas juntas, elas mostram a necessidade que o produtor tem de reduzir o máximo que ele puder a sua exposição ao risco, e eu tenho frisado muito essa força que o eBarn tem de ajudar a colocar o produtor num ambiente muito mais confortável e seguro de comercialização, né?
Exato, e bem complexo esse assunto com relação aos custos. Eu já trabalhei diretamente com isso e já trabalhei também com agrônomos, né, que me auxiliavam na parte, que focavam na parte de campo. E uma coisa que a gente sabe e que os profissionais especialistas técnicos da área falam, que a gente precisa, né, o produtor principalmente, ele precisa buscar uma maneira de continuar rentável e competitivo no setor, e que a margem ela vai diminuir, mas que isso não significa reduzir o investimento na lavoura, né? Que isso significa ser melhor na gestão de risco, na comercialização, e ser melhor na gestão de custos. E isso é muito importante a gente frisar, que não necessariamente isso vai significar cortar insumos da lavoura, mas sim ser mais eficiente no controle, atuar nos detalhes, evitar desperdícios, porque são as duas pontas casadas. E isso eu acho que é muito importante. E a gente até consegue trazer um gancho, porque a gente pode falar com relação à parte direta, né, daquilo que é aplicado no campo, mas a gente tem também o pós-colheita, que são os custos ali de logística, de armazenagem. E com relação a isso, entram também os custos da comercialização, que é algo que o IBAR atua direta e indiretamente. Que a gente fala muito que o nosso objetivo é auxiliar o produtor, aqui falando do produtor, mas a gente tem a outra ponta também, que é o comprador, mas auxiliar o produtor a reduzir os custos, aumentando a rentabilidade dele. E como que significaria essa redução de custos, né? Essa redução dos custos de comercialização, a gente fala muito em, por exemplo, trabalhar a equipe, que antes, às vezes, ficava trabalhando com diversas formas de comercialização por e-mail, por WhatsApp, contratos que, às vezes, não tinham um gerenciamento ou uma rastreabilidade, ou às vezes nem aconteciam, não era um negócio registrado que era acompanhado no sentido de, eu tive essa oferta, eu vou fazer aqui todo um acompanhamento para depois fazer toda uma análise para ver qual que é melhor, tudo isso feito de forma muito manual, e que a nossa ferramenta traz uma gestão que economiza tempo para essa equipe, e que esse tempo ele pode ser alocado para outras tarefas mais estratégicas. Então, a gente tem essa questão do custo do pessoal, do custo do tempo, que é aplicado de forma indireta, né? E, além disso, a gente tem também uma coisa que a gente pode afirmar, que é com relação ao custo da transação em si, porque a gente sabe que em algumas culturas que a gente trabalha, a gente pode dar um exemplo, claro, né, de feijão, por exemplo, que eu acho que é o mais explícito que a gente pode falar, mas isso pode ser aplicado para outras culturas também que acabam atuando com intermediadores. E aí aqui eu quero colocar uma vírgula e deixar claro que não excluímos o intermediador, a gente quer ser um parceiro dele, mas a gente tem essa possibilidade de redução desse custo da transação, justamente por trabalhar com taxas muito menores do que são praticadas hoje no mercado, caso a negociação seja bem sucedida. É importante frisar também. Então, queria fazer esse gancho aí com relação a custo e rentabilidade. Não, isso é muito importante, porque eu queria justamente entender isso, Thaís. Se o IBARN também, na hora de fazer essas transações todas, isso é bom a gente deixar claro também, essa vírgula é bem importante, né, de que tá todo mundo dentro do pacote, né, Thaís? Todos os profissionais continuam tendo a sua função, apesar da utilização e com a utilização do aplicativo. Eu queria entender justamente como é que essas despesas que não estão inseridas ali no custo total, mas principalmente nesse pós-colheita, estão inseridas na formação dos preços e no andamento dos negócios dentro do aplicativo, como, por exemplo, as despesas logísticas, as despesas com armazenagem. Como é que o time do IBARN lida com essas despesas do pós-colheita, Thaís? Hoje a gente tenta ao máximo possível instruir o usuário com relação a isso. O que a gente vê que tem de valor e que a gente está trabalhando em cima, para trazer metodologias, ferramentas, como, por exemplo, uma calculadora inteligente para dentro do nosso aplicativo, para o momento que o nosso usuário estiver colocando uma oferta, que ele possa olhar ali as informações que ele tem, né, que vem das cotações, por exemplo, do Notícias Agrícolas, olhar para a praça dele, ver quais são as oportunidades de preço de venda, olhar para o próprio custo,
e aí já ter uma referência com relação a esses custos de toda a produção, mais o de logística, e poder fazer um cálculo ali dentro da nossa ferramenta mesmo para auxiliar ele na formação do preço que ele vai buscar dentro do nosso aplicativo. Mas hoje a gente ainda não tem isso, é algo que a gente está trabalhando. Então, hoje nosso papel é muito educar ele com relação a essa mentalidade, de que ele precisa vir para dentro do aplicativo já tendo a ciência de como funciona toda essa formação de custos. E isso é muito importante porque, eventualmente, ele vai ver uma mesma oferta dentro do nosso aplicativo, o mesmo preço sendo oferecido no meio tradicional que ele costuma utilizar. E aí ele vai falar assim, mas se é a mesma oferta, então não faz diferença. Então, aí que a gente precisa se atentar, porque às vezes vai fazer diferença sim, depende de qual vai ser o custo daquela transação fora do nosso aplicativo ou dentro do nosso aplicativo. Às vezes a gente vai ter uma oferta até com preço inferior dentro do nosso aplicativo, mas dependendo do custo de logística, dependendo de onde for a entrega ou o recolhimento daquela carga, né? Não sabemos, ou dependendo de quanto que o intermediário estiver cobrando para fazer aquela transação, às vezes compensa ele aceitar uma oferta com um preço um pouco inferior dentro do nosso aplicativo do que uma oferta com um preço maior, mas que vai deixar a margem dele, né, inferior lá no final das contas. Então, toda essa análise deve ser feita, não apenas simplesmente uma conta aritmética ali e analisar apenas o fluxo de caixa no final, porque não é assim que funciona. Não, isso é bom a gente trazer também, porque, Thaís, uma outra preocupação que eu tenho tido, que eu sinto que os produtores também têm se questionado, é a questão cambial, porque essa conta aritmética, ela realmente ela não é o suficiente, porque a gente está vendo que alguns produtores, né, eles vão vender a sua safra, seja soja, seja milho, arroz, trigo, não importa, com a formação de um dólar que era mais alto na compra dos insumos e será mais baixo, possivelmente, na hora de vender a sua produção. Essa é uma conta que também precisa estar no radar do produtor e ele buscar uma forma de mitigar os seus impactos, né? Com certeza. E isso eu acho que é algo que o produtor ele vem se atentando cada vez mais. Eu vejo desde da minha época de formação, o tempo que eu trabalhei diretamente com isso até hoje. Hoje a gente sabe, o produtor ele está atento, ele sabe que ele precisa casar as moedas de custo e de receita dele, que ele precisa fazer todo esse balanço com relação à dívida que ele está fazendo em real versus a receita que ele vai estar fazendo em real e em dólar e vice-versa. E a gente precisa auxiliar ele o máximo possível no quesito de como trazer isso para dentro da formação do preço, né? Porque, como você mesmo está falando, ele comprou um insumo a um determinado dólar e às vezes ele está pautando o preço dele num dólar que já está diferente para uma cotação ali da frente, uma cotação futura. E a gente precisa trazer metodologias para dentro da nossa ferramenta para auxiliar o máximo possível a esse produtor, que ele tenha acesso à informação e que ele saiba formar o preço com base nisso, né? E a gente sabe que falando aqui pode até gerar uma confusão na cabeça de quem está escutando. Então, a gente precisa trazer de forma muito prática, ferramentas práticas mesmo. A gente fala muito isso internamente no nosso time. Criar calculadoras, assim, que transformem uma conta que às vezes pode parecer complexa em algo bem simples, que até um dia perguntaram, vocês abordam a questão do preço? Do prêmio, desculpa. Não abordamos, mas a gente pode trazer até, inclusive, isso, para ele conseguir chegar ali no final do momento que ele está colocando a oferta e calcular, inclusive, isso para ver o que é mais rentável para ele ou não. Então, a gente tem essa ciência e a gente está trabalhando para trazer o melhor possível para os nossos usuários com relação a isso. Isso também é muito importante, até porque, né, Thaís, o produtor precisa se lembrar que, assim como soja, milho, trigo estão no mercado futuro, há um mercado futuro também de dólar que ajuda nessa previsibilidade, que ajuda nesse planejamento comercial. E quando ele tem tudo isso e mais um time que vai ajudar a definir essas estratégias para o produto dele, né, para o físico, o casamento das duas coisas não tem como dar errado, né?
Exato. E até agora estava me lembrando que a gente fez recentemente, acho que deve fazer um mês, uma pesquisa até em conjunto com vocês, para entender como é que era o hábito de consumo de informação, de formação de preço desse produtor. E a gente viu que, pelas respostas, que existe sim uma dependência muito grande ainda de terceiros para auxiliar eles na formação desse preço. Então, a gente quer reforçar o máximo possível que a gente está aqui à disposição para ser um desses terceiros que auxilia nesse processo. A gente sabe que não é toda equipe, todo produtor que tem uma equipe, uma estrutura para trazer isso internamente, né? Que tenha uma equipe que atue diretamente nesse gerenciamento de risco. Então, muitas vezes ele vai buscar fora, ele está aqui todo dia, vendo as análises do mercado, vendo o pessoal especialista em gerenciamento de risco, justamente para poder ele mesmo utilizar essas informações e fazer a melhor formação do preço dele. E a gente quer se colocar como mais uma ferramenta e mais alguém que está à disposição a ele para isso. E, Thaís, você então relatou que nessas últimas semanas que nós temos conversado, vocês sentiram o aumento das ofertas ali colocadas no aplicativo. Como é que você tem avaliado essa última semana? Foi uma semana muito nervosa para o mercado da soja, muito nervosa para o mercado de grãos de uma forma geral. Como é que você avaliou essa semana, Thaís? Qual o seu balanço nessa sexta-feira desses últimos dias do que você pôde verificar no aplicativo dessa perspectiva do produtor, do vendedor? O que a gente vê ainda é muito essa necessidade da gente precisar realmente mostrar para os nossos usuários que a gente está ali para pegar na mão deles e fazer o processo, caso seja necessário. E a nossa equipe, não no sentido de publicar uma oferta, mas no sentido de passar confiança, segurança para ele poder estar ali dentro. A gente viu uma procura muito grande com relação a pessoas baixando, a pessoas interessadas. Eu fui abordada nesse feriado por um grande produtor aqui da região que já conhecia o aplicativo, mas que agora que a gente está mostrando muito mais as nossas benfeitorias, digamos, né, para o nosso setor, ele veio me procurar falando, eu estou super interessada, é um movimento muito sorgo, eu vi que vocês colocaram. Então, a gente vê um resultado desse trabalho que a gente tem feito, mas a gente ainda enxerga que o nosso usuário está buscando entender melhor como funciona, principalmente os aspectos com relação à segurança, e obviamente tem todo esse movimento do mercado com relação a altas e baixas, que acabam deixando o usuário um pouco mais, como que eu posso dizer? Não diria com o pé atrás, mas diria um pouco mais cauteloso, né, com relação a isso. E então, o que a gente pôde perceber a gente teve uma grande procura, principalmente no início, que a gente começou todo esse trabalho, várias pessoas colocando oferta muito de maneira especulativa, e depois a gente viu que as ofertas que ficaram são as que realmente têm um interesse mais firme de acontecer. Sim. E aí, até a gente, eu recebi uma pergunta no sentido de, mas quando eu entro lá no aplicativo, eu não vejo compradores colocando muitas intenções de compra, não tem compradores dentro da plataforma? E daí eu respondi, não, existem sim compradores dentro da plataforma, a questão é que a gente tem que analisar o movimento do mercado. Agora a gente passou por um movimento de oscilação e agora a gente entrou num movimento que a gente teve altas, né, com relação aos produtos que a gente estava trabalhando, e é normal que o comprador queira manter a sua posição de comprar no melhor preço possível. Então, não necessariamente ele vai querer expor a sua oferta de compra, mas ele está atento às ofertas que estão sendo colocadas de venda. E ele pode, sim, interagir com essas ofertas dentro da nossa plataforma sem se expor. Então, às vezes, a gente vai olhar e esses compradores, eles não estão publicando, né, deixando públicas as ofertas de compra dele, mas eles estão mandando contrapropostas nas ofertas de venda que estão acontecendo pelos produtores. Então, é importante a gente frisar isso também. Podem colocar, sim, as suas ofertas de venda dentro da plataforma, que os nossos compradores estão atentos, e a nossa equipe também vai trabalhar ao máximo possível para conseguir trazer ofertas relevantes para vocês aí na região que vocês atuam.
Não, acho que essa é também um alerta importante desse comportamento do comprador, né, Thaís? Às vezes a gente, o vendedor vai entrar ali no aplicativo e não vai ver essa dinâmica ou essa movimentação, e assim ele já entende que, portanto, o comprador ele vai agir de forma diferente do que o vendedor age. Thaís, olha só, eu acho que a gente termina muito bem essa semana com informações muito ricas para o usuário e para quem, para quem já está usando o aplicativo e para quem tem interesse. Eu volto a pedir para o nosso time deixar aqui nos comentários do Instagram o link para baixar, para quem ainda não baixou. Te lembrando que o iBarn está disponível em todas as lojas de aplicativo e já te convido para segunda-feira voltar, Thaís. Pensa que sua semana já terminou? Não! Vai ter que trabalhar no final de semana. Vamos monitorar e juntas estaremos novamente na segunda-feira para ver ali como é que a gente começa uma nova semana, não é isso? Perfeito, Carla, é isso mesmo. Agradeço mais uma vez e convido os nossos telespectadores, o pessoal que sempre interage com a gente, que continuem interagindo, que se tiverem vontade de participar, né? A Carlinha já fez esse convite anteriormente, a gente fica super à disposição. E eu estou trabalhando, não esqueci que eu prometi para a gente mostrar um tutorial de passo a passo como incluir uma oferta. A gente não faz isso ao vivo, na prática, porque a gente colocaria uma oferta real, né? A gente não teria esse ambiente teste, a gente acabaria colocando uma oferta real e a gente não quer manchar o ambiente do aplicativo. Então, a gente vai fazer um vídeo específico de como o produtor pode colocar e depois do comprador respondendo essa oferta. E a gente fica à disposição para quem mais tiver qualquer dúvida, a gente está sanando e ajudando no que for preciso. Muito obrigada, Carla, um excelente final de semana e segunda a gente se vê. Obrigada para você também, Thaís. Como é que tá a Maria Luísa? A Maria Júlia e a Luísa, mas tão juntei. juntos. Isso, a Maria Júlia. A Maria Júlia é a pequenininha de 1 ano e meio, ela tá ótima. A Luísa tá crescendo aqui, viu? Tá passando elas rápido. já super fizeram uma relação de irmãs, já são melhores amigas da vida. Já fizeram, acredita? Tem gente que não vai acreditar, mas já fizeram. É uma gracinha, inclusive. Eu acredito. Thaís, bom final de semana para você, para sua família, para todo o time do iBarn. Segunda a gente se fala. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, o aplicativo iBarn sempre ali presente no Bom Dia Agronegócio, ou sempre aqui presente no Bom Dia Agronegócio, para que você entenda que você tem mais alternativas para comercializar o teu produto de forma segura e garantida, tá? Isso é muito bom. Lembre-se, tem um timão ali por trás do iBarn para garantir que o ambiente seja seguro, confiável, confortável e que te dê essa opção com realmente bastante força para você diminuir a sua exposição ao risco nesse momento que é tão importante você fazer isso, tá? Bom, nós já falamos bastante sobre trigo, sobre milho. Para finalizar, né? Para finalizar, vamos passar pela soja e pelo milho em Chicago e pelo milho na B3 para a gente partir para os demais mercados. Soja volta a operar no vermelho, mas ainda com estabilidade. Novembro, 13,95. Janeiro, 14 dólares e 5 centos por bushel. Março, 14 dólares e 13. Esses três primeiros contratos recuam de 0,25 a meio ponto, enquanto o maio sobe 0,75 para valer 14 dólares e 22 centos por bushel. Na soja, atenção ao financeiro, ao comportamento da demanda chinesa, que essa semana esteve bem presente no mercado e ainda precisa comprar bastante soja para garantir seu abastecimento para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? Então ainda precisa cobrir esses meses, falta soja para cobrir esses meses e ela vai pulverizar suas compras, claro, onde estiver mais barato, tá? Plantio na América do Sul, toda aquela questão de clima que já conversamos, e colheita americana. Passamos de 40% da área, já devemos estar orbitando ali nos 50%, vamos ver esses números como é que saem na segunda-feira pelo USDA. Então, tudo isso junto mantém o mercado, veja, bem na defensiva. O mercado está zerado agora, tá? Em Chicago. E para o Brasil, claro, monitorar prêmio, monitorar dólar. O dólar, na manhã dessa sexta-feira, sobe 0,3% para valer R$ 5,29, ok? Bom,
Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui comentando com a gente, né? O Luciano Choucino falando que as chuvas continuam no Paraná. O Verinaldo, bom dia, de Campina Grande, na Paraíba. Obrigada pela audiência, viu, Verinaldo? A Maria Carmindo nos mandando bom dia. O Humberto Serafim Barbosa, bom dia. Gilvan e Humberto, atentos com as notícias. Obrigada. A Valéria Benites também sempre muito gentil, né, com a gente. Valéria, um beijo para você, viu? Bom dia e obrigada. E temos também pelo YouTube, né, o pessoal que está sempre com a gente. A Lene chegou, hein? Falou que estava atrasada, mas chegou. Chegou, falou, ó, estou atrasada, mas cheguei. E, pessoal, nosso time já deixou aqui as informações para baixar o aplicativo eBarn, para você ficar por dentro de tudo que a gente estava conversando aqui até pouco, tá? Bom, olhamos para as cotações em Chicago, vamos olhar para as cotações da soja, vamos olhar para o milho. O milho também tá no vermelho, mas também com baixas contidas. Dezembro, 6,93, março, 7 dólares por bushel, maio, 7 dólares mais 1 cent, e julho, 6,95, as perdas variam de 4 a 4 pontos mais 75, tá certo? Milho na B3, e na B3 a gente já vai passar para o boi gordo na sequência, tá? Milho caindo hoje na B3, novembro, R$ 87,45, janeiro, R$ 93,16, março, R$ 96,05, maio, R$ 94,75 por saca. As baixas variam de 0,2% a 0,4% na manhã dessa sexta-feira, 14 de outubro. Tá bem? Ótimo. Vamos ver o boi gordo, como é que tá na B3? Caindo hoje. Novembro, R$ 293,80 por arroba. Dezembro, R$ 298,75. A baixa é de 0,4%, tá? Hoje saiu também a nota do CPEA sobre o boi gordo e a gente está falando de um mercado de reposição hoje. O CPEA chega com as informações de que o preço médio do bezerro em um ano já caiu mais de 17%, tá? Os valores médios mensais do bezerro estão em queda. Na parcial deste mês, até o dia 11 de outubro, o indicador Exalc BMF Bovespa do bezerro, Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul é a referência, registra uma média de R$ 2.414,90, a menor desde dezembro de 2019 em termos reais. O que são termos reais? Já deflacionados pelo IGPDI, que é um dos índices da inflação. A média atual está 4,3% inferior à de setembro e expressivos 17,4% abaixo da de outubro de 21. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão vem do crescimento na oferta de bezerro ao longo de 2022, devido à retenção de matrizes entre 20 e 21 e aos maiores investimentos em genética e inseminação. Pessoal, esse aumento na oferta de bezerro foi, inclusive, um dos destaques de uma entrevista muito boa dada pela Lígia Pimentel, consultora, CEO, na verdade, ela é consultora de mercado, mas ela é CEO da Agrifato. A Lígia é atualmente uma das principais referências quando a gente pensa em análises de pecuária no Brasil, bem como é a Agrifato. E a Lígia deu uma entrevista excelente para o Alexander Horta essa semana, foi na terça-feira, dia 11 de outubro, e ela disse o seguinte, que realmente a gente tem esse momento, né, maior momento maior é difícil dizer, mas assim, a gente tem uma quantidade maior de animais, né, de vacas, para ela chama de um momento de mais ventres livres, né, para essa produção de animais, né? Eu não gosto de falar assim, parece não sei, mas enfim, é isso, né? Então, a gente tem essa condição, e quando a gente vê isso, a gente vê mais um fator de pressão sobre os preços. E a Lígia explica isso em detalhes, a entrevista dela foi excelente, ela falou muito sobre a demanda interna, falou sobre a demanda para exportação, falou da nossa produção aqui, da nossa pecuária. Aliás, por que eu falei que hoje a gente ia dedicar mais tempo às carnes? Porque hoje, 14 de outubro, se comemora o Dia da Pecuária, tá? Então, feliz Dia da Pecuária para você, né? Feliz Dia da Pecuária para você que sabe que o Segunda Sem Carne de nada nos adianta, né? A gente precisa continuar mostrando
que o consumo de carnes, né, se por escolha, né, se por vontade, por ideologia, ou se por necessidade de saúde ela não pode acontecer, tudo bem, mas não dissemine que comer carne destrói a Amazônia, tá? Pelo amor de Deus, que esse daí é um discurso que não tem o menor contexto, não faz o menor sentido. Então, assim, dissemine boas informações, tá certo? Pelo amor de Deus, feliz Dia da Pecuária para você. Bom, então, quando a gente olha para isso, a gente está falando desse momento de mais um fator de pressão para as cotações. E a Lígia traz essa situação. Um outro destaque da Lígia, muito interessante, que 2022 é o primeiro ano da história em que os preços da arroba do boi gordo não sobem em um segundo semestre de ano eleitoral. Tá? Então, isso também é um fator que tem que estar na tua conta. E, ó, apesar da redução das margens, pecuaristas devem encarar o atual momento como oportunidade para recompor o rebanho e planejar o futuro. Por que a Lígia fala isso? Porque a gente tem justamente essa maior oferta de bezerros, mais ventres livres e, portanto, né, essa maior oferta, preços mais baixos. Em relação a outubro de 21, 17% mais baixo na média do CPEA, o preço do bezerro. A Lígia, inclusive, fala isso. Às vezes, né, com essa redução das margens, essa pressão sobre os preços, o pecuarista tende a ficar um pouco mais desanimado, né? Não pensa nesse planejamento do futuro, nessa recomposição do rebanho, que pode ser um momento interessante, importante para ele, e acaba desanimando. E ela diz, ó, não é momento de desanimar, vamos embora para cima, vamos planejar, vamos aprimorar a gestão, entender, né, que até nos vales do mercado são encontradas oportunidades. Eu sempre falo isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Se o mercado chora, eu vendo lenços. É assim que é para o agronegócio brasileiro em seus diversos setores. Então, vamos embora, hein, pecuarista? Atenção, vamos embora. Vou deixar aqui para vocês o caminho para vocês conhecerem, para vocês acompanharem essa entrevista da Lígia, tá? E terem uma injeção de ânimo, tá? Foi muito boa realmente a entrevista e conduzida ali, né, pelo Alexander Horta brilhantemente. Ó, esse é o título, vai procurar por menu, vídeos, boi, Lígia Pimentel. Gente, a Lígia da entrevista ao Notícias Agrícolas há pelo menos 12 anos, que é o tempo que eu tô aqui, mas antes disso ela já vinha. Então, ela já trabalhou em outras consultorias, hoje é CEO da sua própria consultoria. Então, assim, a Lígia é uma referência muito, muito importante, tá certo? Bom dia, dona Eliana, que tá chegando atrasada aqui ao agronegócio. O Donário Almeida também nos mandando bom dia. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, hein? E também o meu amigo Diogo Oliveira, que estará no próximo episódio do Conversa de Cerca, hein? Vamos falar de leite no Conversa de Cerca da semana que vem. E aí é isso. Aí o Leandro Moura, é possível uma alta para dezembro? Vamos entender como fica a nossa demanda. A demanda no final do ano, ela costuma ser um pouquinho mais forte, né? Então, vamos ter atenção a isso, tá certo? Vamos lá. Separei aqui algumas outras informações importantes do mercado de pecuária. Lembre-se, tá? Pecuária não é só boi gordo, tá? Ou bezerro, ou boi magro, ou vaca, tá? Pecuária é todo aquele animal que você produz para virar comida depois, né? Então, suinocultores, avicultores estão na pecuária, pecuária leiteira. Então, Diogo, parabéns, hein, meu amigo? Dia da pecuária. Vamos embora. Ó, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu boletim de outubro, que ele trouxe na quarta-feira, dia 12, ele sempre mexe também com os números das carnes e aumentou em 3% as estimativas para as nossas exportações de carne suína em 2023. China permanecerá como principal cliente, mas Brasil deve seguir ampliando vendas para outros países do Sudeste Asiático e da América do Sul, noticiou Letícia Guimarães pelo Notícias Agrícolas, tá? Suinocultura independente, ontem foi dia, toda quinta-feira tem o giro aqui da suinocultura independente, é importante você acompanhar, este é um trabalho exclusivo feito pelo Notícias Agrícolas, pela Letícia, tá? E toda quinta-feira, sem falhar, tem informações da suinocultura independente. Preços em alta nas bolsas de suínos realizadas nesta quinta-feira. Lideranças destacam que a oferta de animais para abate está começando a ficar mais enxuta, o que auxilia a elevação dos preços, naturalmente, uma melhora das margens, preços com certa pressão
para soja e milho, o que ajudam na formação de custos também mais acessíveis. Então, temos essa condição. Perceba, o preço do quilo do animal vivo no mercado independente em São Paulo subiu, passando de R$ 7,61 para R$ 7,89 por quilo nessa quinta-feira, 13, segundo informações da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, tá? E olha o que diz... eu tô lendo, mas não tô enxergando. Valdomiro Ferreira, né, presidente da Bolsa de Suínos de São Paulo. Abre aspas, mesmo tendo essa elevação, a relação de troca com o milho ainda é negativa para o produtor de suínos, com uma arroba suína podendo comprar 1,76 saca do cereal, quando o ideal seria uma relação de 2,5 sacas. Tá? A alta é justificada pela redução na oferta de animais vivos, melhora na demanda, principalmente por parte do consumidor, e a política de estocagem da agroindústria, que é o que eu falo, tem que repensar isso ano a ano, tá? Na chegada das festas do final do ano, o mercado é aquecido e a tendência é de que nós conseguiremos alcançar semana a semana os patamares propostos, que essa melhora, portanto, continue, fecha aspas, para o senhor Valdomiro Ferreira, presidente da Bolsa de Suínos de São Paulo. 9h52 pelo horário oficial de Brasília. Boas informações, portanto, do setor de proteínas animais neste dia da pecuária. Pelo CPEA, informações do mercado de frango, temos também. Oferta da carne aumenta, preços recuam. As cotações da carne de frango recuaram nos últimos dias. Segundo colaboradores do CPEA, a oferta da proteína cresceu no mercado interno e, para evitar um aumento de estoques, agentes vêm adotando como estratégia a redução de preços, também com o objetivo de elevar a movimentação no mercado avícola. A baixa liquidez no mercado da carne acabou pressionando as cotações do frango vivo, já que os frigoríficos passaram a controlar seus estoques da proteína e, consequentemente, a demandar menos lotes do animal, ok? Então, essas são as informações do mercado de frango pelo CPEA. Tudo isso que eu tô falando, hein, moçada, já tá disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. CPEA, entrevista da Lígia, entrevista da Scott ontem e hoje às 11h30, horário de Brasília, tem mais, hein? Já tem informações. Hoje é Dia Mundial do Ovo também. Olha que coisa boa. Mais proteínas para você. Dia Mundial do Ovo. Feliz dia para você, avicultor, que traz essa proteína tão acessível, tão rica, nutricionalmente falando. O ovo é aí uma grande, né, sacada da alimentação. Então, apesar desse cenário de menor liquidez interna para o frango, as exportações vão muito bem e devem aumentar no ano que vem também, segundo informações de Letícia Guimarães, que está aqui complementando os nossos comentários, tá certo? Então, feliz dia do ovo para você. A minha genitora, minha mãe, dona Eliana, disse o seguinte, ovo também é agro, salve o Dia Mundial do Ovo, salve todos os produtores, né, os avicultores que trazem aí Indiamara Marasca, maravilhosa, inclusive, uma história incrível de ovos, ela e a mãe dela, uma coisa sensacional. Um dia trago ela para vocês, mas ela já esteve no Conversa de Cerca falando sobre isso, hoje é professora em em Lucas do Rio Verde, né, e começou produzindo ovos, e hoje ainda produz com a sua mãezinha ovos no Goiás. Maravilhosa essa história. Bom, senhoras e senhores, 9h55, meu editor já está me olhando aqui como quem diz, Carlinha, já passou muito de 1 hora, né, então vamos embora. Bom, vamos concluir, senhoras e senhores, porque, né, já passamos do horário, mas vamos concluir. Feijão. IBRAF, produtores de feijão do Paraná podem perder a janela da segunda safra. Chove demais. Pela Reuters, Moraes alega competência da Justiça Eleitoral e anula investigações da Polícia Federal e CAD sobre pesquisas. Então tá bom, né? Ele é que manda mesmo no Brasil, deixa ele. Preços ao consumidor na China sobem em setembro no ritmo mais rápido desde abril de 2020. Citrus, apesar de consumo limitado, o preço da laranja se sustenta, coisa boa. Czarnikol reduz previsão de produção de açúcar do Brasil em 2022 em 700 mil toneladas e hoje os preços do açúcar na Bolsa de Nova York estão testando leves baixas, tá?
CEO da Gazprom diz que grande parte do Nord Stream pode precisar ser substituído. É o gasoduto que leva o gás russo ali para a Europa, para outros países, enfim, tá a situação complicada. Plantio de milho tem avanço limitado pelo clima no Rio Grande do Sul e atinge 66% da área, diz a Emater, tá bem? E muitas outras informações já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. E olha só o que nos diz o Ivan Carvalho. O MST voltou a invadir fazendas. Cuidem de suas propriedades, não podemos deixar Eduarda entrar no país. Enfim. Cuidem das suas fazendas realmente, inclusive no dia da eleição do primeiro turno, a gente teve a notícia de uma invasão de uma fazenda no Goiás de 1.000 hectares, tá? 1.000 hectares foram invadidos ali, né? Para, enfim, é isso. Bom, senhoras e senhores, vamos finalizando por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, 14 de outubro. Uma semana bastante intensa, que ainda vai te trazer muita informação ao longo de todo o nosso dia, de toda a nossa programação. E na segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui, tá certo? Agora a gente vai te trazer informações de outros estúdios com os nossos repórteres, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Bom final de semana para você, bom plantio, porque eu sei que você está plantando. Até segunda-feira.